Como uma adolescente, se tornou rainha da Inglaterra por 9 dias. A série My Lady Jane tomou algumas liberdades criativas, mas a ascensão e queda de Jane na vida real também foram repletas de drama. Quarta na linha de sucessão ao nascer, ela foi inesperadamente coroada rainha, apenas para enfrentar um fim devastador. Tragédia histórica ou novela real suculenta. A série agora cancelada My Lady Jane era ambas as coisas, brincando com a história ao mesmo tempo em que apresentava a uma nova geração a saga da condenada Lady Jane Grey, que foi rainha da Inglaterra por pouco mais de uma semana antes de sua execução aos 17 anos. Quem foi Lady Jane? E por que a história de seu reinado desastroso ainda ressoa hoje? Veja como a adolescente se tornou rainha e perdeu o trono em apenas alguns dias fatídicos em 1553. Uma luta pela sucessão. Quando o rei Henrique VIII morreu em 1547, seu filho Eduardo VI o sucedeu com apenas 9 anos de idade. Um conselho de regência governou em seu lugar até que ele atingisse a maioridade. Jane Grey, sobrinha de Henrique, tinha a mesma idade de Eduardo, seu primo, e era a quarta na linha de sucessão ao trono quando nasceu. Quando ele foi coroado rei, ela se tornou a terceira na linha de sucessão, depois das filhas de Henrique, as meias-irmãs de Eduardo, Maria e Isabel. Os membros do conselho competiam para influenciar Eduardo, que era visto como doentio e maleável. Quando Eduardo e Jane eram adolescentes, John Dudley, duque de Northumberland, já havia chegado ao topo. Como o conselheiro mais confiável do rei, Dudley era indiscutivelmente o homem mais poderoso da Inglaterra. Ele também estava destinado a se tornar sogro de Jane. Quem foi Jane Grey? A adolescente recebeu uma educação excepcional para uma jovem de sua época. Poliglota e talentosa tanto na vida acadêmica quanto na vida doméstica, era conhecida como piedosa, estudiosa e carismática. Mas não tinha escolha quanto ao seu futuro. Como outras filhas da nobreza, se esperava que Jane se submetesse a um casamento arranjado, destinado a consolidar o poder e trazer prestígio à sua família. Assim, seus pais arranjaram um casamento com Guildford Dudley, filho do duque de Northumberland, e eles se casaram em 1553, quando ela tinha 16 anos. Embora os relatos históricos variem, se acredita que Jane tenha se oposto à união. Um cronista chegou a afirmar que o pai de Jane a espancou até que ela concordasse em se casar. Enquanto isso, o rei Eduardo havia adoecido gravemente. À medida que sua morte se aproximava, o duque de Northumberland explorou os temores de que, caso assumisse o trono, Maria, uma católica, destruiria a Igreja da Inglaterra e de que tanto Maria quanto Elizabeth poderiam se casar com estrangeiros, enfraquecendo o poder da coroa britânica. Ele convenceu Eduardo a excluí-las da linha de sucessão, promovendo, em vez disso, sua nova nora, Jane, como a primeira na linha para o trono. Apesar das disputas sobre a legalidade desse arranjo, Jane foi nomeada herdeira de Eduardo, e quando o rei morreu em 6 de julho de 1553, Jane tornou-se rainha. Jane se torna uma rainha relutante. Essa foi uma notícia inesperada para a jovem Jane, que aparentemente não havia sido informada previamente sobre os planos. Conforme relatou mais tarde, enquanto os homens ao seu redor se ajoelhavam em reverência, ela declarou a eles minha insuficiência e lamentou-se profundamente. Em pânico e em choque, ela se preparou para se mudar para a Torre de Londres, onde tradicionalmente os novos monarcas residiam antes da coroação oficial. Em 10 de julho, ela viajou até a torre em uma barca real. Como observou de forma sombria o embaixador do Sacro Império Romano, Jehan Shaif. Ninguém presente demonstrou qualquer sinal de alegria, e ninguém gritou, "Viva a rainha!" A nova rainha parecia profundamente desconfortável com sua ascensão. Foi preciso convencê-la a usar a coroa. Em um gesto que parecia refletir seu horror diante da tentativa do duque de obter poder por meio de seu casamento, Jane recusou-se a permitir que seu marido, Guildford, fosse coroado rei consorte sem a aprovação do parlamento. Isso, previsivelmente, enfureceu o duque. Lady Jane se torna prisioneira. Em poucos dias, Maria enviou um exército a Londres para depor Jane. Embora o duque tenha inicialmente tentado levantar um exército em nome dela, o conselho real de Jane logo se desfez,
deixando a jovem rainha e seus poucos apoiadores praticamente prisioneiros na Torre de Londres. Enquanto isso, o prefeito de Londres declarou Maria como rainha. Por fim, o pai de Jane foi até a torre e disse a ela que renunciasse, declarando que ela deveria tirar suas vestes reais. Jane teria respondido: "Tiro-as com muito mais prazer do que as vesti." Apenas 9 dias se passaram entre a proclamação de Jane como rainha na Torre de Londres e sua renúncia à coroa, em 19 de julho de 1553. Embora tenha abdicado com facilidade, Jane já estava marcada para morrer. Maria dirigiu-se triunfantemente a Londres para assumir o trono, e o Duque de Northumberland fugiu para salvar a vida. Foi capturado e levado de volta à torre, onde ficou preso com Guildford e os demais filhos. Pouco depois, foi decapitado por traição, apesar de ter se convertido às pressas ao catolicismo numa tentativa de ganhar o favor de Maria. Jane escreveu a Maria da prisão, narrando os eventos que levaram à sua ascensão, pedindo desculpas por ter aceitado a coroa e suplicando por sua vida. Na carta, apresenta-se como um peão no jogo ambicioso de seus pais e sogros, dizendo que estava atônita e perturbada com a forma como foi levada ao trono. A execução de Jane Grey. Jane parecia ter convencido Maria a poupar sua vida, mesmo depois de ela e Guildford terem sido julgados e considerados culpados por traição. No entanto, a paciência da nova rainha se esgotou quando o pai de Jane participou de uma rebelião de curta duração contra a planejada união de Maria com um rei espanhol. Com isso, a agora consolidada rainha Maria condenou Jane e Guildford à morte. Jane talvez pudesse ter salvado a si mesma convertendo-se ao catolicismo, mas recusou. Também recusou-se a ver o marido por quem aparentemente havia desenvolvido amor, citando a miséria e dor que o encontro traria, dizendo-lhe que estariam unidos para sempre na morte. Em 12 de fevereiro de 1554, Jane foi executada pouco depois da morte de seu marido. "Vim aqui para morrer", teria dito à multidão reunida antes que o machado caísse, confessando sua culpa, lendo uma oração e pedindo ao carrasco que fosse rápido. Em seguida foi decapitada, uma vítima da ambição, da ganância e de uma histórica luta pelo trono. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.